Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, será que vocês têm reconhecido a voz de Deus quando Ele fala com vocês? Ou será que, como muitos no Evangelho, vocês têm deixado passar despercebidos os sinais, os chamados, as correções e também as oportunidades que o Senhor coloca nos seus caminhos? É sobre isso que nós iremos falar neste dia. Refletiremos sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos do 10 ao 13. Fala, Deus, que os teus servos escutam. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Em seguida, os discípulos o interrogaram: por que dizem os escribas que Elias deve voltar primeiro? Jesus respondeu-lhes: Elias, de fato, deve voltar e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, mas não o conheceram. Antes, fizeram com ele quanto quiseram. Do mesmo modo, farão sofrer o Filho do Homem. Os discípulos compreenderam, então, que ele lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O caminho para ver a glória de Deus. Meus irmãos, logo após a transfiguração, os discípulos de Jesus ainda tentavam compreender o que eles viram e ouviram no Monte Tabor. Eles conheciam a profecia, eles sabiam que Elias viria para preparar os caminhos do Messias. Mas Jesus os surpreende dizendo que Elias já havia vindo, não na figura, não na imagem literal do profeta, mas na missão profética de João Batista, aquele que preparou os caminhos, aquele que preparou os corações para a vinda do Senhor. O grande problema foi que eles, os escribas e mestres da lei, não o reconheceram. E por não reconhecê-lo, logo o rejeitaram e o fizeram sofrer. Assim também aconteceria com o próprio Cristo. Meus queridos irmãos, esta palavra nos confronta com uma verdade que nos intriga e que também é dolorosa. Deus fala, mas nem sempre o reconhecemos. Ele envia sinais, Ele nos envia pessoas, advertências, consolações, Ele nos envia oportunidades de conversão e muitas vezes nós continuamos buscando Deus em algo extraordinário, quando Ele fala e quando Ele se revela no ordinário das nossas vidas. Irmãos, como no tempo de João Batista, a cegueira espiritual continua nos impedindo de perceber o que Deus já está fazendo em nós e também por nós. Santo Agostinho nos faz um alerta ao dizer que teme o passar do tempo da graça, pois ele passa e não volta. Quantas graças o Senhor já nos enviou, meus irmãos. Quantas correções que nós simplesmente ignoramos. Quantas vezes Deus se manifestou e nós dissemos, depois eu vejo, depois eu mudo, depois eu faço, depois eu volto para Deus. Depois. E esse depois, muitas vezes, nunca chega, nunca chegou. Meus irmãos, o Senhor hoje, nesta palavra, Ele nos chama a 3 atitudes concretas. A primeira é reconhecer os sinais de Deus. Ele talvez já tenha enviado Joões Batistas à sua vida através de conselhos de pessoas simples, através de uma homilia que te tocou, de uma correção, de um sofrimento, talvez até de um chamado à conversão. Mas será que você o reconheceu? A segunda atitude é deixar que Deus restaure todas as coisas. Jesus diz no versículo 11 deste capítulo que Elias virá para restaurar todas as coisas. Meus irmãos, existem áreas da nossa vida que precisam de restauração. São os nossos traumas, relacionamentos, são os perdões negados, são pecados repetidos.
Mas a restauração verdadeira só começa quando reconhecemos o que Deus já está fazendo. A terceira atitude é não endurecer o coração. Vejam, o povo rejeitou João Batista porque ele não correspondia às suas expectativas. E você, meu irmão e minha irmã? Será que rejeita a ação de Deus porque ela vem de um jeito que você talvez não esperava? O meu irmão e minha irmã, quem não reconhece um profeta enviado por Deus, dificilmente reconhecerá o próprio Cristo quando ele passar. Não permita que a graça passe diante de você e encontre uma porta fechada. Não espere outro sinal, um outro milagre, um momento perfeito, porque o tempo da graça é agora. O Senhor está falando com você exatamente hoje, meu irmão e minha irmã. E Ele faz isso simplesmente porque te ama e quer te ver restaurado e também renovado. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo dia, graça e paz.